Fala galera, pois bem, tô trazendo pra vocês o dia de avaliação do jogo Darksiders 2 e sem perder muito tempo vamos cair nos pontos positivos e negativos do game. Lançado em 14 de agosto de 2012 para o PS3 e para o 360 e PC e com provável lançamento ainda sem data para o Wii U, com o desenvolvimento da Vigil Games e distribuição da THQ ou THQ. História de Darksiders 2. Eu vou passar mais uma vez só uma base do enredo pra vocês, pra evitar os temidos spoilers que eu posso soltar do primeiro jogo, porque o início do game realmente tem muito a ver com o final do primeiro. Em Darksiders 2, o jogador encara Death, irmão de War, protagonista do primeiro jogo. O game inicia com uma cena onde o Death tá indo até o Reino do Véu de Gelo, e lá ele quer encontrar o Crown Father, mais conhecido como Guardião dos Segredos. Quando o Death o encontra, ele pede pro Crown Father, isso mesmo, ele pede um irmão com um temperamento bem diferente do War. Então o Death pede pro Crown Father que ele limpe o nome do War sobre os acontecimentos do primeiro jogo, que claro, eu vou evitar comentar pra vocês, como eu falei sobre os spoilers. O Crown Father diz que pra isso o Death precisa encontrar a Árvore da Vida. Os dois acabam se desentendendo e o Crown Father pega a forma do War pra tentar meio que mexer com a mente do Death e tenta matá-lo, mas ele não consegue, o Death acaba vencendo. O protagonista então vai à procura da árvore para poder restaurar a humanidade e limpar o nome do seu irmão. Essa é a base do enredo de Darksiders 2, evitando qualquer tipo de spoiler forte do primeiro jogo, onde o irmão Death vai procurar restaurar todo o nome de seu irmão War com os acontecimentos de Darksiders 1. Durante o enredo do jogo, o jogador vai perceber que o comportamento do Death é muito diferente do War. O Death é um cara mais gente boa, ele é mais amigável, até demais pra falar a verdade. Quem jogou Darksiders 1 vai lembrar das atitudes do War no decorrer do game, que é tratar mal as pessoas, até mesmo as pessoas que ajudam ele trata mal. O War é um cara, digamos, entre aspas, honesto, mas muito temperamental. Com uma coisa muito simples já tira ele do sério. O Death é totalmente o oposto disso, ele é o contrário do War. Ele é calmo e luta quando precisa, ele não luta sempre, apenas quando se sente ameaçado. Como eu falei agora há pouco, o Death ele é muito amigável e até demais, pelo fato de nessa busca dele para restaurar o nome do irmão, ele ajuda demais os outros personagens, deixando uma sensação de vazio no real objetivo dele. Em algumas partes, parece que ele esquece que tem que ajudar o irmão e faz side quests que não tem absolutamente nada a ver com o objetivo principal que a campanha propõe ao jogador. Em certos momentos do game, você está fazendo uma missão e dentro dessa missão aparece uma side quest com algum personagem pedindo uma ajuda pro Death que ele acaba ajudando. O foda é que as missões já são bem extensas e você acaba esquecendo de certas partes que tinha que fazer ou algum lugar que tinha ido para fazer tal coisa no mapa, e isso atrapalha muito no entendimento do enredo do jogo. Eu confesso que fiquei meio chateado na forma com que o Death era tratado. Parecia um capacho, o personagem mandava ele fazer alguma coisa e ele ia lá e fazia, era tipo, ó, Death, vai lá pegar tal item, lá vai o Death pegar tal item, coisas que não tem absolutamente nada a ver com a real busca dele, que é ajudar o War. E essa é uma diferença entre ele e o War que eu não curti muito. Darksiders 2 elaborou também um sistema de RPG para o protagonista, onde além de poder comprar novas skills, você constantemente pode trocar as armas do Death, como também suas roupas, dando novas habilidades e nova aparência ao protagonista. Exatamente como um clássico RPG. Jogue, ganhe experiência, pegue nível, ganhe ataques e aprimore seus itens e equipamentos. Muitas pessoas não curtiram esse sistema, mas eu gostei bastante, dando possibilidade a cada jogador investir pesado no que quer, velocidade, dano, força e etc, criando vários tipos de Death especializados em uma única coisa. Como eu falei, o jogador pode fazer algumas sides no decorrer do game que foram criadas para aumentar mais o elemento RPG no jogo. Essas sides, na maioria das vezes, são bem chatinhas de fazer, mas também dão alguns itens bons, itens que você só consegue fazendo elas. Com as missões do enredo mais as sides, o game fica cerca de
30 horas de gameplay mais ou menos, o que é um excelente tempo de jogo. Um dos pontos que fizeram os jogadores largarem o game é o número de puzzles que ele apresenta. Darksiders 2 é igual ao primeiro jogo nesse aspecto. Ambos são recheados de enigmas para você resolver. Pegue um item para abrir uma porta, empurre uma alavanca, exploda uma parede, etc, etc. Isso realmente afetou as vendas do game, porque hoje em dia o número de jogadores que realmente se empenha em um jogo difícil até zerar é bem baixo. Os puzzles do jogo, como são frequentes, podem sim fazer com que você largue mão do game. Caindo na parte gráfica do game, o pacote gráfico do jogo é bem simples e na maioria dos cenários internos ele fica bem bonito, mas quando o jogador sai para o mundo aberto, a qualidade gráfica cai bastante. Um dos defeitos que Darksiders 1 tinha, e muito, eram os pop-ins, que foi considerado um dos jogos dessa geração que tinha mais desse defeito, e Darksiders 2 também tem. Bem menos que o primeiro, mas tem. O carregamento das texturas é muito lento no mundo aberto, o que acaba ocasionando em objetos que surgem do nada conforme o jogador vai andando, como árvores, inimigos e principalmente a grama do jogo, que conforme o Death vai cavalgando, a grama meio que vai nascendo do nada na frente do protagonista. É realmente muito tosco você ver isso em quase um fim de uma geração. Mas como eu falei, nos cenários internos, o game é muito bonito, com uma excelente ambientação em diferentes locais que você passa. O game tem cenários com temáticas muito diversas, como gelo, lava, castelo, água, grama, lugares secos, etc. Você passa por vários tipos de lugares diferentes. Então, mesmo com um pacote gráfico apresentando alguns problemas, ainda dá para levar boa parte dele como ponto positivo, pelo número de cenários internos que você tem, e a maioria dos lugares que você passa e que você fica fazendo puzzles e cumprindo missões são cenários internos. E como eles têm essas diferentes temáticas, a maior parte da qualidade gráfica é sim positiva. Entrando na parte de jogabilidade, o game apresenta uma boa movimentação, o Death é um personagem grande e ao mesmo tempo rápido, mas isso, claro, é modificado assim que ele entra no sistema de combate, variando a velocidade e o dano do protagonista, dependendo do peso da arma que você está usando. O jogador pode contar com dois tipos de ataques principais, com armas leves, como a garra, por exemplo, e com armas mais pesadas, como o machado e marreta. Ambos os sistemas apresentam maneiras diferentes de movimentação, o que é normal para o tamanho do peso da arma, mas o melhor na jogabilidade de Darksiders 2 são os combos que você pode criar usando os itens que o Death pode equipar, como por exemplo o Death Grip, que serve basicamente para o jogador resolver alguns puzzles e também entra um pouco aí no sistema de combate. Ele serve para resolver puzzles quando você precisa pegar um item que está longe, que você não consegue chegar onde o item está, apenas esticar o Death Grip e poder trazê-lo até você. E ele também entra no sistema de combate, podendo pegar um inimigo que está lá longe do Death, usando o Death Grip você traz ele para perto de você e encerra com algum tipo de combo. A mesma coisa também para inimigos maiores, mas aí é o Death que vai para cima dele com uma velocidade e um dano muito maior, e é uma arma bastante eficiente. Além desses equipamentos, o Death conta também com seus fiéis companheiros, o cavalo Despair, que ajuda o protagonista a andar pelo mapa extenso do game e até mesmo em certos momentos do jogo em batalha. O que eu mais curto é o design do Despair, com uma aparência magra e com os olhos verdes brilhando. Ele é tão massa quanto o Ring, que era o cavalo do Darksiders 1, o cavalo do War. E o personagem que na minha opinião mais ajuda o jogador é o Dust. Se você jogou o Darksiders 1, existe uma grande chance de inúmeras vezes você ter ficado perdido no decorrer do jogo, seja no mapa aberto ou dentro de alguma caverna, castelo e etc. Em Darksiders 2, isso foi resolvido com a ajuda do Dust, que é um corvo que tem o Death como seu mestre. Sempre que o jogador estiver perdido, é só ativar o Dust, ele vai sair dos ombros do Death para dizer a direção certa que o jogador deve seguir. Isso acaba reduzindo um pouco o tempo de jogo do game, mas faz com que o jogador não fique zanzando pelo mapa, feito um retardado, procurando aonde tem que ir. E no geral, a jogabilidade do game é boa, apresentando uma ótima movimentação e sempre apresentando ao jogador itens novos para melhorar o seu arsenal em batalha e suas habilidades para resolver puzzles.
Entrando na parte de áudio, em questão de trilha sonora, simplesmente incrível, o ponto mais positivo na parte de áudio do game. O jogo apresenta um número bem grande de soundtracks e muitas instrumentais memoráveis. Eu já comentei isso em outras análises, que música é algo fundamental em um jogo. Ela torna as cenas simples em momentos épicos, ela torna frases simples em frases épicas, consagrando elas, e é exatamente isso que acontece em Darksiders 2. A música te empolga muito em certos momentos do game, e mais uma vez eu vou deixar na descrição a música chamada The Guardian, que é uma excelente soundtrack desenvolvida por nada mais nada menos que Chris Velasco, o criador de 5 soundtracks tema da série God of War. Eu sou bem fã das instrumentais dele, e quando apareceu o nome dele no crédito do game, tudo fez sentido na qualidade das sounds e realmente fica como um grande ponto positivo, e se possível confira a soundtrack na descrição. Em questão de efeitos sonoros, esse é um ponto bem simples na parte de áudio do game e pode-se dizer que tem o seu lado positivo e negativo. Alguns pontos se repetem com bastante frequência, mas outros ficam em destaque, como a diferença de efeitos dependendo do lugar que você está. Caso o Death esteja num lugar fechado, mas muito extenso, cada som que ele fizer dando um ataque ou cada frase que ele fala vai ter um eco de fundo, e esse elemento eu gostei bastante, modificando os sons, os efeitos sonoros dependendo do local que você está. Como eu falei, não é nada muito robusto, mas mesmo assim tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Em questão de dublagem, o game reuniu até um elenco muito bom de dubladores, tendo uma excelente narrativa contando os acontecimentos do enredo. O problema fica para os personagens supérfluos na história do game, que um mesmo dublador dublava 3 personagens diferentes. Isso acaba ficando um pouco chatinho, mas nada muito problemático. E agora, antes de finalizar o vídeo, o último ponto que eu quero citar. Se você curtiu o game através dessa análise e pretende comprar, eu peço que você pense mesmo se vale a pena. Darksiders 2 é um bom jogo, mas ele pode te frustrar em várias partes do gameplay, como ter que cavalgar longas distâncias, resolver puzzles por mais de 1 hora e raramente ficar batendo em inimigos. Eu curti o game, suas mudanças em relação ao primeiro jogo, mas se alguns desses aspectos que eu falei não agrada a você, ou se você jogou Darksiders 1 e não curtiu, dificilmente vai gostar do 2. Então pense bem antes de gastar seu dinheiro. Então eu falei tudo que eu tinha pra falar, e por esses fatos, Darksiders 2 pra mim vai tirar nota 8. Nota 8 para Darksiders 2. Então é isso, pessoal. Se você tiver gostado do vídeo, por favor, não esqueça de contabilizar aí embaixo o seu gostei e o seu favorito, que isso realmente é um grande incentivo para que eu continue postando. Então, se possível, deixe aí embaixo o seu gostei e o seu favorito. Deixe também o seu comentário, que é realmente muito importante também, a interação que a gente tem. Comente se você gostou do jogo, pretende comprar, jogou mas não gostou, pretende que lancem um Darksiders 3, gostaria disso, ou qualquer coisa que você queira comentar. Me siga no Twitter se quiser, no Heitor_Games. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado.